Olá, pessoas! Você está em mais um episódio de Pod Doutoras, um podcast para bater um papo informal sobre os direitos das mulheres. E o tema de hoje é divórcio, partilha de bens e todas as dúvidas correlatas. Desde já deixe seu like, já compartilhe com aquela pessoa que você pensou que pode ter uma dúvida e nos siga nas redes sociais, no Instagram, @poddoutoras e no TikTok, @pod.doutoras. Eu sou Marina Sanches e comigo as minhas companheiras e parceiras maravilhosas, Karen Machado e Hanna Guimarães. Olá. Nós vamos aqui destrinchar o tema envolvendo divórcio e partilha de bens. Mas não estaremos sozinhas. Sim. Por quê? Porque será? Hoje teremos a nossa primeira convidada, uma convidada muito especial, que vai trazer todo o seu carisma, toda a sua técnica e todo o seu sotaque paulista ou paulistano para nos agraciar nesse tema. Ela é advogada, tal como a gente, ela defende mulheres e crianças e ela é Maiara Brasil. Chiquérrima, gente. Ela é professora, com licença. Gente, sim, planejamento matrimonial, você já entendeu? @Maiara J Brasil. J Brasil no Instagram. Então já faça esse approach, porque a gente precisa falar de patrimônio, né? Nós que somos mulheres, a gente falou em outros episódios que falar de patrimônio, em todos, absolutamente todos. Falar sobre patrimônio, falar sobre dinheiro, a gente precisa resgatar essa essência. Então, hoje o nosso tema é envolvendo um pouco sobre isso, né? Falar sobre partilha de bens, sobre divisão de bens após o divórcio, após a extinção da união estável. Então, assim, eu já quero começar, antes da gente adentrar no tema específico, eu queria perguntar para Maiara, como é que você chegou nessa área? Como é que foi seu chamado, né? Que a gente fala. Como é que foi seu chamado? Antes de mais nada, quero agradecer, né, essa grata oportunidade de estar aqui com vocês. Admiro o trabalho das três e é um privilégio a gente estar aqui para conversar e com você que está em casa também, sobre um tema que, para mim, é muito rico. Sim, eu gosto muito de falar sobre isso. E eu recebi meu chamado, né? Eu gostei dessa. O chamado para trabalhar aí com o direito das famílias para mulheres. Eu vivi um relacionamento abusivo e... Opa, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Né? Há quem diga que você não tem o dedo podre. É que tem muito homem ruim no mercado. Sim. Nossa, perfeito. A Hanna já logo Perfeito. Achar um bom tal... É difícil tal qual achar uma agulha no palheiro. Tu já agarra logo caso, né? E eu já era advogada na época, mas eu ainda não tinha, assim, uma grande paixão no direito. Eu trabalhava num escritório que atuava em várias áreas. E depois desse relacionamento, eu comecei a estudar mais essa questão de gênero. E com os casos de família que me surgiam, eu conseguia colocar tudo aquilo no processo. E foi assim que eu fui me apaixonando e decidi atuar exclusivamente no direito de família para mulheres, com essa atuação com perspectiva de gênero. Sim, e acaba que quando a gente trabalha com um negócio que a gente tem esse lado emocional, né, quase, eu acho que eu posso dizer. A gente faz a gente trabalha melhor, né? A gente coloca raiva ali no... O melhor combustível é a raiva. melhor combustível, gente. Então, assim, é muito bom. Fico muito feliz que você tenha entrado para o nosso time, né? Eu acho que, não sei se foi antes ou depois, mas esse time tão potente que são de, né, advogadas feministas, que são mães ou não, né? Porque a Maiara ainda não é mãe, então não é isso. Você precisa ser isso aqui, o check, né? Gente, eu não suporto esse tipo de script que você precisa ficar preenchendo. Então, isso é muito potente. Então, vamos falar já um pouquinho do nosso tema. E a gente já começa falando divórcio. Divórcio é quando a gente se casa e aí a relação termina e você coloca fim, formalmente, juridicamente, a essa relação do casamento, né? Mas antes da gente adentrar especificamente, qual é a diferença entre casar, entre união estável? Por que tem algumas pessoas na internet que falam assim, é melhor casar do que ter união estável? Mesmo a gente sabendo que a união estável tem quase um status similar, né, ao casamento. O casamento, ele traz mais segurança jurídica, inegavelmente, por diversos fatores, né? Então, por exemplo,
o casamento, o primeiro fator, você tem ali uma data inicial. Então, a partir daquela data, começam a exercer ali as questões do regime de bens escolhido. A união estável, na maioria das vezes, ela fica muito ali na informalidade. Né? Então, eu tinha minhas coisas na minha casa e coisas na casa dele. E um belo dia, a gente percebeu, estava morando junto. Sim. E qual a data? E qual o regime? Não houve ali uma escolha e, eventualmente, isso costuma dar problema. Em 99% dos casos dá muito problema na dissolução dessa relação. E no casamento, por exemplo, se vocês têm um bem, que esse bem será vendido, você precisa, obrigatoriamente, da assinatura de ambos os cônjuges. Sim. Ou de uma outorga, a depender, obviamente, do regime de bens escolhido. Na união estável, não. Você é solteiro, eu compro e vendo como solteira, sem depender de ninguém. Então, às vezes, você vive uma união estável de 20 anos, tem filhos, e o seu marido seu companheiro está vendendo, comprando, sem que você saiba. E aí, no momento ali da dissolução, você corre o risco de ter muitos problemas. Essa questão também. Então, o casamento, ele traz, sim, mais segurança jurídica. Mas, de qualquer forma, para mim, é preciso fazer um planejamento matrimonial, que não está relacionado exclusivamente ao casamento. Então, você pode fazer um planejamento e entender que você quer viver em união estável. Mas você tem essa conversa, você tem esse ponto de partida. Você formaliza essa relação, tirando, então, do campo dessa informalidade. Eu acho que é a grande problemática da maioria das uniões estáveis. Sim, acaba que eu acho que é o caso dessa bonita aqui da Karen, por exemplo. Gente, do nada, que é spoiler da fofoca da minha vida. Mas é isso, porque a gente já tá numa relação, você já confia no seu parceiro, você já tá ali envolvido, já junta a escova de dente, tudo mais. Iago, tá vendo, né? Casa logo, olha só. Mó tempão esperando, ó. Pelo amor de Deus. Já sai daqui hoje contratando a Mayara já. Total. Mentira, a gente vai sair daqui e passar no cartório. Foi uma coisa que eu empurrei mais do que ele, gente. É mesmo? Você que tá dando golpe? A gente já falou sobre casamento várias vezes. Ai, depois muda. É porque tem um quê mais de seriedade, né? Quando você casa, eu acho que traz esse feeling mesmo de quando você casa, agora você é uma mulher casada. Vou levar pra terapia, amiga. Não, eu tô abrindo meu coração aqui. Gente, totalmente em off aqui. Fugindo do assunto. Mas essa questão quando eu fui casar, né? Que eu sou casada, gente. Parece que não, mas eu sou. Que eu sou muito legal, sabe? Não, mas então, a pessoa casada já traz aquela chatice do casamento, uma coisa de rotina e tudo mais. E eu não curto muito por isso que antes, né, a gente conversou, eu não curto muito esses scripts e tal. Então. Isso, eu acho que me falta essa essência, talvez, porque quando a gente conversa sobre casamento, e agora a gente tem conversado muito mais. Eu falo muito sobre isso, sobre não quero véu, grinada, nada. A gente pode acordar, ir lá de calça jeans, chinelo, assinar e ir embora. É só a formalidade do casamento. Só pra gente, né? Eu acho que isso que você falou é um ponto muito relevante. Porque socialmente o casamento está atrelado a véu, grinalda, festa, bolo, bem casado, nanana. E tem gente que não quer. E tá ótimo. O casamento não é isso. Isso tudo é detalhe. Amiga, que criaram, né? O capitalismo criou. O mais importante do casamento é realmente... do patriarcado, né? Enfim. Exato, é algo assim... Porque o branco, né? Porque a virgindade da mulher... Então, levada pelo pai. O pai dá a posse, né? Da noiva pro homem. Então, assim, tem tudo isso que, às vezes... a propriedade do marido. Sim, total. É marido e mulher, né? Porque você agora é só a mulher do marido. Então, tem toda essa questão... que muita gente quer se desvencilhar, e com razão, mas a gente precisa realmente ter em mente que isso é o de menos. Não adianta, às vezes você faz lá uma baita festa, um casamento lindo, maravilhoso, vestido bem casado, e não sentou para conversar com o seu noivo, ali, o seu futuro marido, sobre regime de bens, por exemplo. Porque eu nunca tive bem também para poder pensar nisso. Mas agora talvez... Não, e aí às vezes as pessoas... esquecem do que é mais importante, que o casamento é um negócio jurídico. É um contrato, gente, é um contrato. Não é uma festa. Sim. A festa é acessório, você pode ter e pode não ter.
Agora, o negócio jurídico, o contrato é essencial, né? O casamento se faz daquela forma. Sim, sim. Então, eu acho que quando você falou um pouquinho disso, de marido e mulher, né? Que a mulher me lembrou, e aí fugindo da pauta, gente, que a gente tem uma pauta, mas vou fugir de novo. Que a gente tá lá, vão ter. Hoje o episódio vai ser bem tranquilo, a gente vai conseguir abordar todos os temas. E fazendo um recortezinho, já deixa o seu like aqui, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @poddoutoras, e no TikTok, @pod.doutoras, porque hoje vai ser um episódio bem tranquilo pra gente falar sobre todos os pontos. E aí, quando você falou um pouco dessa questão do homem e mulher, me lembrou que, por exemplo, atualmente o nosso Código Civil, de 2002, ele fala o quê? Homem e mulher. Mas hoje se admite, por exemplo, o casamento homoafetivo, certo? Sim. Então, assim, o nosso Código Civil, ele já tá defasado, por isso que existe uma reforma hoje em tramitação para alterar esses vários pontos do Código Civil para colocar pessoas, né? Pessoas, independentemente se é homem ou mulher, se é mulher com mulher, se é homem com mulher. Então, assim, hoje para se casar, a gente não tá falando mais só de uma relação heterossexual, a gente tá falando de qualquer tipo de formato de relação amorosa. Então, pra gente abordar esse ponto um pouco, né? E eu penso que, Marina, em casais homoafetivos, muitas vezes o planejamento matrimonial ele é ainda mais importante. Porque não raras as vezes esse casal conviveu ali por anos e aí um dos dois vem a óbito, a família do outro vem, toma posse de tudo. Nossa, essa relação não existia. E aí a pessoa que dividiu a vida com o outro, que está vivendo ali um luto, ainda precisa se deparar com um processo judicial. Eu já ouvi histórias assim de pessoas próximas que a pessoa do velório não pôde entrar na casa que morava. Ai, gente. Porque a família foi, trocou a fechadura e os pertences dele estavam lá. Gente. Então, é muito delicado. A gente sabe que ainda vivemos numa sociedade com sérios problemas ainda de homofobia, transfobia, enfim. Conservadorismo, né? Então, o casal homoafetivo precisa ainda mais tomar esses cuidados jurídicos para se protegerem. É um ato de amor, realmente. Porque quando a gente fala de planejamento matrimonial, nas minhas redes sociais, sempre alguém fala assim, mas isso é para quem casa pensando em separar. E não é verdade, não é verdade. Cara, mas eu sempre falo, olha só, o casamento ele vai acabar. De qualquer forma. Seja pelo divórcio ou pelo óbito, gente. A gente tem que Exato. planejar o que vai fazer daí em diante. Essa é a parte mais importante, a gente entender que todas as relações têm fim. Ninguém aqui vai viver para sempre. Por mais que... eu quero. Não vai acontecer. Então, não adianta, é a realidade. Um dia ou a gente morre, ou as relações acabam por separação, e você precisa pensar nisso. Sim, concordo total. E assim, falando, eu acho que o casamento traz, como eu falei, né, esse formalismo, essa seriedade. Por isso que muitas pessoas vêm optando pela união estável. Só que, gente, você pode ter união estável, é tranquilo, beleza, a gente vai respeitar a sua vontade. Mas registra isso, né? Por que registrar, né, Mayara? Puxando um pouco do que você falou. Por que é importante registrar a união estável? O primeiro fator, né, não em ordem de relevância, que depois vão falar, esses advogados só pensam em patrimônio. Não é só isso, gente. Também, porque é importante. Né? A gente vive no mundo capitalista, a gente precisa de patrimônio. Só é por isso. Mas quando você formaliza essa união estável, você consegue, então, escolher esse regime de bens. Então, se é ali a comunhão parcial, se é a separação total, ou até a comunhão universal de bens, você tem essa opção e você formaliza essa escolha. Quando eu vivo em união estável, sem um papel passado, digamos assim, aquela história de fomos juntando, juntou, o Estado escolhe por você. Se eventualmente você for dissolver essa união, é o regime da comunhão parcial. Mas eu não queria. Bom, lamento muito. Você é adulta, você é legalmente capaz, você tem acesso à informação, como, por exemplo, nesse episódio, que a gente vai trazer muita informação de qualidade.
Então, se você está aqui, fique aqui conosco, já compartilhe com alguém que você acha que vai ser importante, né, Mayara? Porque se a gente é adulto, se a gente tem conhecimento, e tem aquilo, ninguém se escusa da lei, né? Todo mundo tem que saber a lei. Não tem essa desculpa, não sabia. Não, gente, não tem. E também é mais barato fazer registro da União e Estado. Muito então, mais. Tipo, se é o que é acessível hoje, é o que você consegue, então registra ali, aquilo ali, né? Até porque dá pra botar a data desde o início. Exato. Sim. E aí vocês conseguem colocar a data. A data que a gente comemora como nosso aniversário de união estável. Você coloca no Acho que eu papel. gostei, poderia. Aí, viu? É menos formal, né, cara? E aí você coloca no papel, você traz essa segurança para sua relação e você tem. Eu acho que é muito importante a gente ter essas conversas difíceis. É fácil falar de patrimônio, você sentar com seu namorado e falar, então. Não é, gente. Mas assim, a gente é adulto. Sim, tem que ter, não tem jeito. Não tem pra onde correr. Você vai dividir a vida com a pessoa e você não pode falar com ela sobre isso? Tem alguma coisa errada. Tem os tabus. Não falo sobre isso. Vou repetir o discurso que eu já já é em outro episódio. Já é um sinal vermelho, né? Se não dá pra conversar sobre patrimônio com o boy, sai correndo. Corre enquanto dá tempo. Porque é muito complicado. E a gente fala assim, mas isso é coisa pra quem tem patrimônio. Eu não tenho nada. Isso é coisa pra rico, né? Pra quem tem coisa dinheiro. Pra quem tem dinheiro. Gente, divide até dívida, tá? Cartão de crédito. Inclusive, por isso que Graciane e Belo não separavam, né? Não, mas sério? Falam isso, que é por causa das dívidas. Gente, mas é igual a Lesha e o Guimê, né? Que tinha uma dívida imensa e ela... Pois é. Mas também tem hoje em dia financiamento, né, gente? Apartamento. Que era exatamente onde eu queria chegar. Sim. Então, pense no seguinte cenário, né? Eu financiei um apartamento solteira. E aí, eu pago ali a prestação com, muito suor e lágrima. E pago ali aquele apartamento. Aí, o bonito vem morar comigo. Porque eu já pago aquele apartamento. Aí, ele não te paga aluguel. Ele divide o quê? Só as contas da casa. O financiamento você paga. Eu vou pagar porque o apartamento é meu. Maravilha. Mas você não botou isso no papel, meu amor. Só que não, vai dar ruim. Aí você pagou lá 5 anos sozinha, mais 5 com o bonito, morando lá dentro. Ainda tem 20 pra você pagar lá na frente. Separou aqui, esses 5, você vai ter que dividir com ele. Exatamente. Vai ter que dividir com ele. E não é a parcela. Paguei 20 mil de parcela. Não, é a porcentagem do que aquilo representa do bem. Então, se aquilo significa lá 20% do bem... Se aplica no valor de mercado que ele ainda nem atual. é seu, né? Sim. Aí o valor de mercado, às vezes você vai pagar para ele... Muito mais do que as parcelas. Mais do que você pagou do financiamento. Sim. Então, o negócio é sério, gente. Socorro, Deus. É sério, não é brincadeira. E aí, como é que é? O filho chora e a mãe não vê. Exato. E como é que tu explica isso pra cliente? Ela fala, cara, é isso aqui. Não é possível. Vou procurar outro advogado. Vou procurar outro. Então, vai lá. Não, são verdades difíceis de engolir. Sim. Muito. Meu Deus do céu. Exatamente. Chá revelação. E tem também a questão da partilha dos bens da casa, né? Porque isso também dá problema, né? Sim, na mobília, né? Igual a galera pediu. Vamos assim, dividir um garfo, porque esse garfo aqui foi... Não, a gente acha que é bobeira, mas tem isso, gente. Não, às vezes assim, sério. eu que comprei, mas eu uso mais. Não, Gente, então assim... Eu já tive um caso que deu briga por causa de um toca-disco. Eu juro porque tem por valor Deus. afetivo, né? Toca-disco é uma coisa relíquia. Não, mas não era um toca-disco novo. Não é daquele, que era do meu avô, da minha avó. Não, é aqueles bonitinhos modernos que vende hoje em dia. Exatamente. Não dá. A gente ri, acha que é bobeira, mas, cara, imagina isso, você já passando por uma separação que às vezes não é amigável, já é difícil, e você ainda tem que se deparar com isso, porque a pessoa vai ter direito, né? Na partilha, ela vai ter direito. Sim. Tem. Aí É uma coisa vai assim, ter que muito dar preto pra no branco, pessoa. quando a gente fala de partilha, é preto no branco. Eu sempre falo, É. é matemático, gente, é um cálculo matemático, não tem como sair. Não vamos fundamentar, vamos argumentar, mas como? Como? A gente não sai, então fica nesse limbo, né? Então, assim, mais uma vez, a gente sempre vai puxar a sardinha para o lado feminino da força, claro, porque somos E todas... feminista. E feminista, porque somos todas feministas, somos defensoras dos direitos das mulheres. Então, assim,
por que é mais importante ainda a gente pensar, por exemplo, em planejamento matrimonial para mulheres, né? Porque quando a gente fala de mulheres, a gente já lembra do trabalho do cuidado, do trabalho doméstico, a gente já lembra dos filhos que você sai do mercado de trabalho para, né, muitas das vezes, ou se afasta por um tempo, sai permanentemente, ou se afasta para cuidar dos filhos. Então tem esse plus, né? Que é a questão da mulher, dela ficar protegida numa relação e não sair, né, uma mão na frente e outra atrás. Infelizmente, a gente goste ou não, a mulher ainda é o elo mais fraco, Sim. né, dessa questão de casamento. Sim, sim. A mulher é quem é mais sobrecarregada por conta dos afazeres domésticos, ainda que trabalhe fora. Na maioria das casas brasileiras, a mulher é quem mais trabalha dentro de casa. Sim. Então, a dupla, tripla, quarta jornada é da mulher. Em muitos casos, a gente tem esse cenário que você mencionou. Então, esse casal tem filhos e a mulher sai do trabalho para cuidar dos filhos. E às vezes não é nenhuma opção, né? Às vezes é mandada embora. É o que acontece, é o que é. Eu mesmo tenho uma cliente que voltou da licença maternidade e foi mandada embora. Na mesma semana, o pai do filho dela foi promovido na empresa. A gente falou sobre isso. Fala, Ana, fala. Eu sei que você quer falar. Não, fala. Não, que assim, quando o homem tem filhos, ele, nossa, agora ele é o provedor, ele precisa ganhar mais, né, pra garantir a subsistência da família. A mulher, não, é descartável. Mas com quem vai ficar os crianças? É bom que você nem trabalhe. Faltar, É bom que você nem trabalhe para ficar com seus filhos. Exatamente. Então, a gente percebe que é o elo prejudicado em toda essa equação, né? Já que você falou que é uma matemática. Então, se a mulher não se dá ao luxo de fazer esse planejamento, de sentar e de conversar, de realmente entender os prós e contras de todos ali os regimes, ela sai mais prejudicada. Então, não são raros os casos. Ai, me casei pela separação total, porque ele tinha empresa, aí para dívida não passar para o meu nome, e não sei o quê. Aí parei de trabalhar, fiquei cuidando dos filhos, da casa. Eu atendi uma mulher que ela morava numa mansão enorme, assim, enorme, e ela não tinha nem diarista, nem empregada, nada, e cuidava de gêmeas, que eram as filhas. Então, ela cuidava de 2 crianças, de uma casa do tamanho do mundo, sozinha. Ele não transferia dinheiro nem para conta dela. Ela passava tudo no cartão. Para ele fiscalizar, dele, né? Ele no fiscalizava. Cartão. E era nesse pique. Por que você gastou R$20 a mais no mercado esse mês? Gente. A gasolina era contada no carro, os tratamentos das crianças. Como que essa mulher se divorcia? Como que essa mulher escolhe ir embora? Ela não tem nada. Ela não tem nem pra onde correr, gente. Ela não tem nem como pagar um advogado. Sim. Não tem. E aí ela fica como? Refém daquele casamento, vítima de violência patrimonial, e aí na dependência financeira, uma dependência emocional, refém por conta dos filhos, porque pra onde vai? E aí a fala do outro lado é, não, você não tem nem pra onde ir, eu que vou ficar com a guarda. Aí essa mulher se submete a tudo que você imaginar, porque ela não fez um planejamento matrimonial, ela não sabia disso, né? E agora ela não tem pra onde correr, tá presa ali naquele relacionamento. E quando separa, ainda ganha uma pensão só para as crianças, né? Porque ela normalmente tem a idade que ainda dá para trabalhar, ainda pode voltar para o mercado de trabalho, e ganha uma pensão que não é nada pro padrão de vida que tinha antes. Por isso que a gente fala tanto dessa questão, né, do cuidado de trabalho, disso ser precificado na hora da pensão, enfim. Porque é isso, a mulher, ela fica totalmente refém. Sim, acaba que pro judiciário, a gente falou sobre isso no nosso episódio sobre alimentos. Sim. Então volte lá e veja, porque a gente falou que apesar da gente ter o respaldo legal de que para a mulher, nesse cenário de dependência econômica, ela pode pleitear uma pensão para ex-mulher, para ex-cônjuge, muitas das vezes o judiciário, não, mas eu não vou estimular o ócio dessa mulher. Ela tem ainda vitalidade para trabalhar. Não, às depois vezes, às vezes dá uma pensão de, sei lá, 2 anos, fixa 2 anos. Só que as crianças são pequenas ainda. Sim. Então, assim, como que ela em 2 anos ela vai correr, já vai ou conseguir se reinserir no mercado, né? Sim, Porque, sim. Não, com uma pensão que não dá para pagar uma creche, não dá para pagar uma cuidadora, não dá para pagar tudo da casa. Então, assim, a pessoa fica totalmente desesperada. Com esse padrão de vida, então, a pessoa não quer deixar as filhas
com um padrão de vida pior, entendeu? Sim. Não quer, assim, abrir mão também da vida que tem, né? Claro, tá ali acostumada com ter aquele padrão. Exato. Vai, cara. Esse caso concreto da Mayara mostra pra gente, traz ainda mais claro, né, como a gente não pode nem isolar uma mulher vítima de violência, nem julgar a decisão dela de não sair desse ciclo abusivo. Porque realmente, aí é o que a gente bate na tecla de informar, acolher, mas às vezes a gente precisa analisar o caso individualmente. Isso é atuar com perspectiva de gênero. Exato. Pois é, por isso planejamento familiar, importante. planejamento Matrimonial. matrimonial. E uma outra Abriato. coisa que Mayara falou e eu me lembrei, nesse cenário, vamos puxando aí sobre o caso da Mayara. Hoje se tem a possibilidade de ingressar com compensatórios. Para aquela pessoa que se casou em regime da separação total, saiu sem patrimônio nenhum, uma mão na frente e outra atrás, ela pode entrar com compensatórios, que é como uma espécie de indenização por essa queda da condição financeira, né? Então, é algo que a jurisprudência que foi se criando através das ações ajuizadas e tudo, né? Que a gente fala de jurisprudência, são os casos anteriores, são os casos semelhantes, para a gente explicar, porque muitas mulheres caíam nisso. Eu tenho uma conhecida minha que foi exatamente assim. Exatamente assim. Ela teve 3 filhos, largou o mercado de trabalho, não sabia que tinha se casado sob a separação total, não sabia. Aí a gente talvez entre numa questão de dolo, né, no vício ali do negócio jurídico, mas ela não sabia, não sei se estava naquela coisa de ai, tô tão feliz que eu vou casar, e aí fica naquela Tava coisa. preocupada com o bem casado. Tava preocupada. Com vestido. Com a formalidade. Exatamente. Ai, eu tô tão feliz que eu vou casar, minha família tá feliz. E aí, e o papel? E o contrato que você vai assinar? Assina que nem lê. Aí, assina que nem lê. E aí, como é que fica? Ela foi um caso desse, que se dedicou, acho que 20, 25 anos ao cuidar dos filhos já maiores, e obviamente o cara largou ela pra uma novinha, né? E aí ela saiu sem nada. E assim, entrou no quadro depressivo e tudo. Então, assim, é muito, muito tenso a gente pensar nesse cenário tão drástico, né? Que você tá numa relação que você pensa que vai tudo dar certo, poxa, a pessoa que eu confio, né? Tenho ali. Mas, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É porque a gente volta a bater na tecla de que as mulheres pensam, né? São criadas, educadas para pensar num bom casamento, nos filhos, na felicidade, na vida eterna. A mulher só é validada depois que ela casa. Uhum. Exato. A Enquanto Valesca o Zanella homem, já fala isso, né? enquanto o homem é realmente educado para pensar no patrimônio. É por isso que os homens se policiam muito mais antes de casar do que as mulheres, inclusive, quando eles falam que eles também não querem casar, porque eles não querem dar nada para as mulheres e não sei o quê. Então, Red Pill da vida, né? são Red Pill da vida. Não, e tem aquela coisa do cara, tipo, pedir ajuda, né, quando vai casar. Até pouco tempo saiu uma coisa dessa, assim, o cara no altar, aí ele olhando, assim, pros amigos, tipo, essas brincadeirinhas de game over, isso aqui. Game over. Nossa, essa coisa cafona. Não, tá super mas tem isso, né? Muito, Ainda tem muito. isso, né? Eu casei recente e, assim, eu tive que falar algumas coisas. Olha, Essa brincadeira não tem, tá? não tem. tem Até espaço. pros padrinhos, Sim. assim, porque às vezes vem de outras pessoas. Não Sim. gosto. Mas você é chata, Aí né? chega alguém, olha esse topinho de bolo com noivo enforcado. Tá aqui Gente, porque não, quer, gente. fugindo Não tá ele. enforcado. Não. Então, cafona. E aí você precisa até, né, na indústria do casamento, que é gigantesca, Aham. começar a falar, não, gente. Isso aqui não é pra mim. Não é pra mim, não quero, não acho graça. Sendo Sim, que a sim. gente sabe que quem é beneficiado com o casamento é o homem, 100%. A gente acabou de falar, né? A mulher é o elo mais fraco. Então, se Exato. alguém tá perdendo, a outra parte tá ganhando. Sim. Outra parte tá ganhando. O cara é promovido porque agora ele é arrimo de família. Esse cara, ele tem prestígio social. Porque, não sei. Não tem como negar. Tem prestígio social. O cara que é casado, o cara que é pai de família, o cara que adota cachorrinho. É bonito. Ele é Sim. respeitado no trabalho, ele é um homem decente. Ele numa reunião, ele não é aquele O solteirão. Solteirão. Bebum, Vai pro happy hour. que enche a cara no happy hour, enche a paciência dos colegas. Não, é o pai de família que tá lá.
Sem contar todo o trabalho que ele tem que alguém fazendo para ele. Exato. Né? A camisa passada, a roupa escolhida. Porque tem homem hoje em dia que não escolhe nem a roupa que veste, gente. Porque senão sai mal vestido na rua. E aí, como uma pessoa dessa, como que ela é promovida? Não sabe se vestir. Aí a mulher que escolhe a roupa. Então o cara, ele se coloca de novo num lugar de criança, infantilizado. Sai da mãe pra esposa, Sai do cuidado da mãe, sai pra esposa. Ele não se cuida, ele não é autônomo. Em todo o E trabalho. a gente sabe que tem exceções, tá, gente? A gente Exato. tá falando aqui da regra geral, tá? E se você é uma exceção, não se ofenda. A gente não tá falando com você. Exatamente. Exato. Então, quando a Hannah fala isso, que os homens são mais beneficiados, além do que a Mayra falou, a questão da saúde mental também, né? A Valesca Zanella, ela pontua isso no livro dela, que os homens, durante o casamento, eles têm a saúde mental agraciada, digamos assim. E as mulheres têm uma queda da saúde mental de uma forma absurda, porque tem essa dupla, tripla, quádrupla jornada, ficam sobrecarregadas, tanto se trabalham, né, fora ou não, se trabalham só, né, no trabalho doméstico, trabalho de cuidado, e aí entram os quadros, né, emocionais oriundos dessa sobrecarga. Depressão, ansiedade, tudo isso. Então, As doenças físicas também, as doenças. que já foram comprovadas, que algumas... que é psicossomáticas, né? Exato. Para muitas mulheres, o melhor antidepressivo é o divórcio. Adoro. É verdade, eu Adoro. falo A isso. liberdade que o divórcio traz, né, cara? Não, Você recebe no escritório, às vezes, uma mulher totalmente depressiva, assim, até a aparência da pessoa tá caída, tá doente. Você vê a forma como a pessoa fala. E aí, um processo de divórcio, infelizmente, dura aí tempo, né? 2, 3, 4, 5 anos. E aí, o tempo vai passando, você vai vendo essa mulher enchendo de novo, ela O ganhando brilho vida. voltando, né? É uma plantinha que tá toda murchinha, e aí você vai botando água, vai cuidando, a plantinha vai erguendo. É a mulher, algumas mulheres Sim. depois do divórcio. Total. Porque aquela relação sugava tanto a alma da mulher que saía como um remédio. O meu chamado para advocacia feminista e de familiarista foi mesmo uma mulher que tava felizona no metrô comemorando o divórcio. É isso, ela realmente parece. Tá nem aí que tá no espaço público, saiu gritando. Saiu gritando. deu uma tava festa. feliz, deu uma festa. E voltem lá no nosso episódio, Agora que a tá gente na fala moda sobre também, isso. né? O quê? Festa de Festa de divórcio. divórcio. Tá na moda. Aí eu acho que eu gosto mais. Aí gosta, né? Aí bota Google Boy. Vale mais o Mas- investimento. Mas eu queria tocar no outro ponto que é importante, que é construir patrimônio na casa da família do outro, né? E você Na pode... família da sogra, né? Essa... A mulher Não casou e Não foi morar no Já quintal. não. Spoiler, não faça. É cilada, né? É, Corre que é é. cilada, Bino. É assim, gente, no terreno do outro, você não constrói nem, você não planta nenhuma árvore. Que dirá você construir uma casa, né? Mas explicando o motivo disso. Primeiro, que você vai ter direito à benfeitoria, porque o terreno não é seu. Você não construiu junto aí com seu companheiro, seu marido. Então, vocês construíram essa casa. Quanto que vale essa benfeitoria? Que é foi a feita? edificação, né? Que é Essa- a obra, que é aquele... Exato. E aí, de repente, você vai pensar, quanto que eu gastei? Não é nem isso, é quanto isso tem de valor de mercado. Uhum. Aí, eu tive um caso que precisou, a briga foi tanta, que precisou até de perito, né? Uhum. Para dizer o valor de mercado. Que na maioria das vezes é muito mais baixo do que o que você gastou. porque você tem faz um uma entrada empréstimo. só, porque tem uma entrada só. Aí quem vai querer alugar uma casa que tem uma entrada só? Você tem que passar Uhum. na porta da casa do outro. Aí, é só dor de cabeça. Divide relógio, né? De água, de não sei o quê. Ih, Complexo. E isso vai o quê? Piorando, e você vai ter que dividir, então, o valor, né, disso de mercado, e você vai precisar que o outro tenha condições de te pagar. Porque se ele não tiver, não vai colocar à venda a casa. Não tem como. Não tem como. Você não consegue penhorar a casa. Você não consegue colocar à venda para dividir metade para cada um. Você vai depender que o outro tenha ali condições de te pagar também. Mas tem penhora. Sim, gente, mas a pessoa tem que ter alguma coisa. Porque senão você vai sugar e não vai chegar em lugar nenhum. Então, precisa ter um patrimônio. Nesse caso mesmo específico que eu atuei, a pessoa recebeu aquilo que ela tinha investido em 5 anos. Em parcelas suaves mesmo, durante 5 anos. Suaves de quanto? O valor eu não vou nem lembrar mais, que faz tempo. Mas assim, não conseguia nem alugar, no caso. não conseguia nem alugar uma casa para morar. Então, fez-se um investimento
Muitas das vezes se endivida, né? Porque você tem que fazer um empréstimo para comprar o material, para fazer a obra, pagar o perdeiro. Não, e às vezes demora, né? Para até você conseguir finalizar a sua casa. E aí... Não, é um investimento. Sim. É um investimento. De algum lugar você teve que colocar aquele dinheiro. Às vezes você usou ali as suas poucas reservas. Sim. Colocou naquela construção. E você sai, assim, nessa situação. E melhor alugar. É melhor alugar. É melhor alugar. É melhor... E é bom, longe da família. E é bom cada um ter a sua vida, né? A sua individualidade. Acho que faz bem pro relacionamento. Exato. Aí você vai ter um filho, tá lá no terreno da tua sogra, vai dar pitaco na criação da criança. Gente, não. Acho que corta essa parte de... Mas eu entendo por um lado a galera que faz. Porque você vê assim, poxa, eu não vou pagar aluguel, né? Eu vou ter algo meu. Então, aquele sonho do brasileiro, da casa própria, a gente ainda tem. A gente tá falando... vamos fazer um recorte, né? Como a gente sempre faz. A grande maioria da população não tem essa condição, já pensa logo de ter uma casa própria, né? Que sempre foi o sonho do brasileiro e sempre foi algo estimulado, né? Depois as mídias. Mas também para poder investir em outra coisa, né? Você não precisa pagar um financiamento, um aluguel. A pessoa pensa, vamos, né? O dinheiro que a gente pagaria de aluguel investir em outra coisa. Mas no final você toma prejuízo. Exatamente. Não recomendamos. E aí, já falando um pouquinho dessa questão da divisão dos bens, que a gente chama formalmente de partilha de bens, vamos falar sobre algumas coisas que às vezes a gente recebe, né, mulheres que não sabem, simplesmente não sabem, que, por exemplo, um FGTS que foi acumulado, ele é partilhável, por exemplo. Que, por exemplo, milhas de viagem, né, a gente já está falando de uma classe um pouco maior, também é partilhável. Tem certas coisas que fogem ali do habitual do, mobília. Mobília, todo mundo sabe que se partilha, né? Se foi adquirido ali, no regime da comunhão parcial e tudo mais. Agora, se for coisas assim que, às vezes, elas chegam até a gente e não sabem. Então, por exemplo, do FGTS, acho que é um ponto que a gente pode falar um pouquinho. A questão do FGTS, a gente precisa, então, entender se esse casamento durou aí 10 anos. Tudo aquilo que foi recolhido de FGTS durante esses 10 anos é direito de ambas as partes, né? Pode ser partilhado, tanto meu quanto do meu marido, no caso. Quando, então, é feita essa partilha, não significa que esse valor será imediatamente levantado. Que você vai sair, passar lá na caixa e receber seu valor do FGTS do seu ex. Não é assim que funciona. Esse valor, né, que diz respeito à sua parte dessa partilha, ele é reservado numa conta à parte quando, então, esse valor for levantado, né? Seu ex foi demitido ou aposentou e ele vai levantar aquilo que ele tem lá no FGTS, a sua parte automaticamente é liberada também. Então, esse é um ponto, né? Não é automático. 20 anos. Então você Pensa fica ali com aquilo parado. Uma poupança, né? Pensa mas vai rendendo um pouquinho, né? Sim. Mas também você não vai recolher mais, né? Então também... ele fica ali paradinho. Aí, às vezes, você vai acabar... Fica ali rezando pra ser demitido lá. Então, assim, tem essa possibilidade de... mas é pouco, mas eu não vou receber agora. Mas é direito seu. Né? Então, é interessante sim ter isso em mente, de que o FGTS deve ser partilhado. E como você falou, questão de milhas, investimentos, o valor da conta. Né? Então, mas não, isso aqui não tá na minha conta. Não importa. Qual conta tá o dinheiro? O dinheiro é dos dois. Da mesma forma, as dívidas. Né? Então, mas eu tenho uma dívida de 20 mil no cartão de crédito. É uma dívida dos dois. É uma dívida dos dois e que precisa ser partilhada também. E da mesma forma, outros bens. Que aí, se você imaginar, de repente, uma pessoa que tem terra, que tem animais, tudo isso entra, então, nessa questão da partilha. Até mesmo que se você pensar em empresa, né? A pessoa ali abriu uma empresa durante o casamento. A gente tem a possibilidade também de colocar isso tudo nessa partilha de bens. Obviamente, você não vai sair com metade da empresa debaixo do braço, mas tem por exemplo, eu já atendi uma cliente que ela já tinha feito o acordo do divórcio, o acordo da partilha, só que, e aí aquilo que eu falo, né, chega até a gente e às vezes ela não sabia que podia partilhar, e aí eu vou dar esse exemplo. O cara era advogado, ou raça ruim, gente, nem falou...
Falou que o escritório dele não partilhava e era comunhão universal. Olha isso. E não partilhava, tudo bem. E ela aceitou e tudo mais, assinou. Queria Até porque é advogado, né? Passa maior credibilidade. É, o que ele tá falando é lei, né? Exatamente. Eu ficaria desconfiada 2 vezes. Exato. Então, assim, ela que era leiga, né, na área jurídica, ela é tradutora, obviamente ela tem conhecimento técnico em outra área, mas leiga na parte jurídica, ela assinou, queria se livrar, né, do cara, um embuste danado, e assinou qualquer coisa. Aí depois, quando ela consultou comigo, já para uma outra demanda, aí eu falei, não, mas você sabia que podia partilhar isso aqui nela. Ela ficou assim... Eu falei, mas agora o arrependimento é difícil, a gente entrar na justiça nessa seara. Então, assim, falando mais uma vez dessa necessidade de contratar uma advogada especializada, né, que vá te atender e te dar todo esse cenário, porque quando a gente fala, por exemplo, de FGTS, é algo que a jurisprudência também criou, né? Então, no caso dela... Quase falei o nome dela aqui, gente, depois vai ter que cortar. Mas no caso dela, da questão do escritório de advocacia, ela não sabia. E seria partilhável, por exemplo, né? Seria a expressão econômica daquele escritório. Ela não ia ser sócia do cara, né? Eles iam sair, até porque ela nem é advogada. Mas a expressão econômica seria partilhada. E esse ponto, Marina, me lembra muito a gente deixar isso muito claro. Eu acho que é muito importante. Não faça acordo só porque você quer se livrar do problema. A gente sabe que divórcio é chato, que ficar ali nesse processo é demorado, tem um custo emocional muito grande, mas não faça um acordo só porque você quer se livrar da cara do ex. Não, e se você quiser fazer acordo, consulte uma advogada, preferencialmente feminista, para ela poder ver o acordo, né? Eu até falei isso num outro episódio, que aconteceu isso comigo, assim, já estavam separados há um tempo, ela queria mesmo assinar, só que o acordo estava péssimo para ela, não previa quase nada, assim, de garantia para ela. Já com uma certa idade e tal, ele queria pagar uma pensão, mas aí ele já vai se aposentar, e aí não estava previsto isso e tal. Enfim, aí ela falou, não, ele falou, né? Não, a gente faz com o meu advogado, é só você assinar, vou te mandar a procuração. Aí ela me procurou, eu falei, olha, o acordo não tá tão ruim pelo que você tá me falando, mas e essa questão aqui, como é que vai ser? E essa questão aqui? Aí, enfim, aí eu conversei com o advogado, a gente refez para garanti-la. E aí assinamos o acordo e tal. Mas... Sim, essa aí foi esperta, essa aí foi esperta. E aí, porque a gente não proíbe ninguém de fazer acordo, né? A advogada não tá só para brigar. Às vezes, acordos são possíveis. E bons acordos são possíveis. Só que a receita para o acordo dar errado é fazer um acordo só para se livrar do problema, ou com pressa, ou você fazer um acordo com o advogado da empresa dele aqui, um advogado amigo, eu não vou nem precisar gastar, só assino aqui. É a chave do acordo mal feito. O cara nem trabalha com família, com divórcio, o cara é trabalhista e tá lá fazendo acordo. E coloca uma coisa na cabeça. Se o advogado não é você quem paga, ele não tá representando seu interesse. Não tá. A verdade é essa. Exato. Então, faça no mínimo uma consulta. No mínimo uma consulta. Paga para uma outra advogada da sua confiança, lê o acordo. E aí vai acontecer o que aconteceu com a Hannah. A pessoa leu, olha, tem tal ponto aqui que eu acho que você precisaria se alertar. Olha, isso aqui abre o seu olho, isso aqui é importante. Porque tá tudo bem você não saber. Porque você não é advogada. Você não tem esse conhecimento técnico que outra pessoa tem. E aí você leva isso para essa pessoa e faz um acordo segura. Porque a Marina trouxe anteriormente, nós somos maiores, capazes, a gente não pode dizer que não sabia. Eu não posso sair por aí fazendo as coisas. Mas eu não sabia que era crime. Mas eu não sabia. Não é assim. É nossa obrigação saber. Se todo mundo sabe, é uma outra história. Mas é nossa obrigação saber. Então, a questão envolvendo o divórcio, né, e divisão dos bens, a gente já foi pulando, porque a gente é ansiosa mesmo. Mas vamos falar um pouquinho dos regimes de bens, né? Porque todo mundo fala da comunhão parcial, que é a regra, isso é fato, é a regra geral, mas existem outros tipos de regime. E uma coisa muito legal que a galera não sabe é que você pode mesclar, né? Pode fazer o teu próprio, você pode criar um Frankenstein, né? De regime. Exato. Então, nós temos aí a comunhão parcial, que significa, a partir do momento do casamento ou do início aí dessa união estável, tudo aquilo que for adquirido onerosamente, divide metade para cada um.
Aí a parte do onerosamente. Por quê? Se você, de repente, receber uma herança ou se você receber uma doação, isso não será partilhado. E aqui é um ponto de alerta também. Acontece com frequência. Ah, eu recebi um bem de herança, vendi essa casa para comprarmos a casa da família. Até o caso da Samara Filippo, né? Que veio aí a mídia recente. E aí você coloca esse dinheiro nesse bem novo e não coloca, não registra na matrícula que aquela parte é fruto de um bem particular. E aí no divórcio isso traz ali uma grande dor de cabeça, porque vai ser dividido tudo metade, metade. E aí você fica naquela sensação de injustiça, porque aí eu coloquei mais daquele bem que era meu particular. Então é importantíssimo, se você receber uma doação ou algo de herança, faça a subrogação. Chega no cartório, não lembrou desse nome? Vai chegar lá no cartório e vai dizer para a pessoa, olha, uma parte é porque eu recebi de herança. Dá para registrar isso aí? Isso precisa acontecer e é uma questão de segurança jurídica. Né? Exato. Um outro regime de bens que nós temos é o da separação total, que aí acabou, né? Divorciou, ninguém tem direito a nada. Não tem nem partilha, né? Não. Só, por exemplo, se você comprou algo junto com a pessoa, eu já vi casos assim, um apartamento. Tá lá, o nome lá, metade fulano, metade ciclano, vocês vão se tornar quase sócios, né? Co-proprietários ali. Exato. Vai continuar esse vínculo jurídico envolvendo aquele bem em particular. Mas se não tiver, se for nome só de uma pessoa, por exemplo, um apartamento nome só de uma pessoa, geralmente do homem, né? Porque a gente tá falando que o homem acessa esse espaço público, que acende a carreira e tudo mais, vai ser só dele. E não vai ter partilha, né? E esse é um ponto muito comum, né? Ah, não, vamos casar em separação, mas tudo que a gente comprar, coloca no nome dos dois. Então, se atente. Realmente, abra o olho e faça estar o nome dos dois, então. Porque na prática, isso raramente acontece. Então, é importante. Aquele bem é dos dois? Registra no nome dos dois. E aí, sim, separou, cada um vai ter ali a sua parte, vão estar em condomínio, vão decidir vender, vão alugar, aí cada um faz aquilo que entende melhor. Mas precisa ter esses cuidados. E aí, no caso da separação total, se uma das partes vier a óbito, aquele sobrevivente é herdeiro. Né? Então, não tem ali direito à meação, mas é herdeiro do outro. Então, que são coisas diferentes. A galera confunde muito, muito. Isso aí é tema para um podcast inteiro. A gente vai ter que fazer um outro, só sobre herança. Que isso aí dá pano para manga. Então, o regime da comunhão parcial, da separação total. Temos também a comunhão universal, que aí a comunhão universal, minhas amigas, é tudo de todo mundo. Aquela bagunça patrimonial, já confesso. Assim, me dá essa sensação, porque você tem que fazer um mapeamento muito mais detalhado. Muito. Então, o que acontece? Tudo que eu tinha antes, tudo que você tinha antes, a gente junta com aquilo que a gente construiu durante e vira uma coisa só. Aí, o que eu recebi de herança, o que eu recebi de doação, o que eu ganhei de presente, fica tudo junto. Entra tudo no mesmo bolo patrimonial. Somou tudo, metade para cada um. Então, eita lasqueira. É algo assim. Por isso que me dá essa sensação de bagunça patrimonial mesmo. E o grande X da questão é que entra também tudo que é dívida. Porque muitas vezes a gente pensa, então tá ótimo, né? Tá maravilhoso. E aí você ganha um monte de dívida de presente. Que é o caso da Lesha, né? Que teve lá que dividir as contas do MC Guimê. Acontece também com frequência. Então, é importante a gente estar altas, né? atenta a essa questão. E nós temos a separação convencional, né? Que é o que eu acredito que no novo Código Civil isso acabe, vamos ver, né? Mas que a partir dos 70 anos, então, obrigatoriamente, o regime de bens é da separação convencional. Mas a jurisprudência. O direito é maravilhoso, porque assim, você estuda desse jeito aqui, amanhã já pode ser de outro. Exato. E aí, quando a gente fala aqui, nos outros episódios que vocês podem lá conferir no YouTube, no Spotify, no nosso Instagram mesmo, a gente fala que se a gente não se estudar, se a gente não se atualizar, a gente vai ser uma profissional defasada, né? Então, a gente está sempre estudando, a gente está sempre se atualizando através de cursos, por exemplo, que a Hannah ministra um curso aí envolvendo direito de família sob a perspectiva de gênero, por exemplo. Então, a gente precisa estar sempre atenta, né, às mudanças
não só da legislação, mas da jurisprudência também, que são os entendimentos dos tribunais, né? Seja regionais, seja superiores. Então, no caso que a Mayara menciona, houve uma mudança. Sim, e, se eu não me engano, foi em fevereiro desse ano. 2024. De 2024, em que isso passa a ser flexibilizado. Ou seja, eu tenho mais de 70 anos, eu vou me casar, eu posso escolher um regime diverso do da separação convencional. Se eu não quiser escolher, fica ali na separação convencional mesmo. Mas eu poderei, então, escolher. E eu acho isso muito relevante, porque quando o Código Civil foi feito lá atrás, 2002, a expectativa de vida era outra. As pessoas com 70 anos eram outras. Hoje, a maioria dos nossos políticos tem mais de 70 anos. Então, eles têm capacidade, supostamente, capacidade. Presume-se que tem capacidade de gerir o país, o estado, a cidade, mas não pode escolher o regime de bens que vai se casar. Quem fica prejudicado? Que geralmente é a mulher, né? Não tem sentido, não tem sentido. É porque, no geral, eles também procuram mulheres mais novas. E se escondem atrás disso, né? De que, é o regime da separação aqui obrigatória de bens. Então, é para proteger aquele idoso de levar o golpe da interesseira, ou aquela velhinha. Estereótipo de gênero, né? Do idoso. Do idoso coitadinho que tá levando um golpe da novinha interesseira, ou do novinho interesseiro. Então, coloca de novo no colo dessa pessoa a responsabilidade de gerir os seus bens, de gerir a sua vida. Se eu não quero dividir nada, então eu escolho isso. Eu não me escondo atrás de um regime que é imposto a mim, né? Que ainda assim a gente tinha na jurisprudência já a ideia de que, mesmo na separação obrigatória, se foi construído um bem com esforço conjunto, e aí eu comprovo que existe esse esforço conjunto, o que não é necessário na comunhão parcial, aí entraria a questão de partilha. Acredito, né, meu palpite aqui, que no novo Código Civil a gente tenha uma mudança definitiva, né? Não fique aí só em jurisprudências. E aí, no planejamento matrimonial, a gente consegue mesclar também, né? Esses regimes de bens. Fazer um Frankenstein. Acho que dá, né? Depender do acervo patrimonial dos noivos. Né? Exato. Então, é realmente o momento em que esse casal ele se debruça em cima dessa questão e define exatamente o que cada um pretende para cada coisa. Então, pode ser que, eu quero, de repente, que X bens sejam divididos igualmente para nós dois. Eu quero que esse outro bem aqui não divida. Ou, de repente, a minha empresa. Eu tenho uma empresa... escritório de advocacia, né? Que eu não quero ter que dividir isso lá na frente. Então, no pacto antinupcial ou ali na escritura de união estável, eu deixo isso claro. Sobre tal bem, tal empresa, será regido o regime da separação total de bens. Sobre todos os outros, o regime da comunhão parcial, por exemplo. Então, é o momento em que esse casal, ele toma o controle da situação. Por isso que eu gosto tanto de planejamento patrimonial, porque traz realmente para a pessoa a autonomia de decidir e traz também essa responsabilidade. A gente, como brasileiro, não tem muito essa cultura, né? De pensar ali no pior cenário. Futuro. É um negócio assim, até Deus me livre de pensar em morrer. Não sei o quê. Tô vivendo. Não viveu agora, pô. Viveu hoje. Não, mas isso me lembra que tem famosos e famosas que prevê indenização até em caso de traição. Então, Beyoncé, assim, né? Gente... Não, Beyoncé acho que tem uma outra coisa de... Se ela tiver um filho... Até porque eu acho que a Beyoncé já tiver foi 2 traída, filhos, né? 5 bilhões. Não, porque eu acho que a Beyoncé já foi traída, né? Diz que, né? Mas a gente não sabe se ela ganhou a indenização ou não. Entendeu? Mas acho que é na ocasião do divórcio, entendeu? Que aí você pleiteia aquilo. Gente, não é só famoso, não. No meu pacto antinupcial tem isso aí. Porque se rolar uma traição... E a não monogamia? Não, pelo amor de Deus. Mas aí a gente tá falando de um relacionamento que é o combinado daquele casal. E é o que eu digo. Se você é traída, você pelo menos chora em Paris. Exato. Entendeu? Você faz uma plástica, você compra umas roupas novas, você faz alguma coisa. Você dá uma festa, Você dá uma festa, você vai viver. Então, é um ponto que
pode ser colocado. As cláusulas aí existenciais, e até você mencionou, a gente acabou nem adentrando muito na questão dos alimentos compensatórios. Sim. É algo que pode ser, de certa forma, previsto no planejamento matrimonial. Por quê? Apesar de já termos jurisprudência nesse sentido, é difícil. É difícil. Né? É difícil você conseguir. Já previsto é maravilhoso, já faz um alimento execução. compensatório. Né? Se isso já está ali formalizado, então você pode, de repente, colocar. E aí, para isso, você precisa de uma conversa difícil com a pessoa com quem você pretende dividir a vida. Então, a conversa não deveria ser difícil. Pretendemos ter filhos? Pretendemos. Quando tivermos filhos, alguém vai parar de trabalhar? Como que a gente vai fazer essa questão? Se eu parar de trabalhar, então, para cada ano que eu ficar sem trabalhar, se a gente se separar, eu vou receber tal valor de pensão. Sim. Porque a gente precisa entender, ok, essa mulher separou com 40 anos. Ela tem condições de voltar a trabalhar? Totalmente. Ela é uma mulher jovem. Mas se ela ficou 20 anos sem trabalhar? Exatamente. Se ela ficou 15 anos sem trabalhar? 10? 5 que seja? Aí ela vai disputar uma vaga com uma novinha de 20, que não tem filho, que não tem marido, que pode dar a vida pro trabalho, enquanto ela tem 1, 2, 3 filhos debaixo do braço, para buscar na escola depois do horário do trabalho, um buraco na carteira de 5 anos sem experiência, 10, 15, 20. Quem vai ser contratado? E às vezes sem se atualizar, né? Sem poder estudar, sem poder. Ou às vezes vai competir com um homem mesmo, que só por ser homem já vai conseguir. Aí nem precisa nesse cenário já ganhou. Não precisa ter aí muita capacidade técnica, conhecimento, basta ter contatos. Então, são pontos que precisam ser pensados, e aí a gente. Ai, Maria. Gente, é o jargão técnico. Eu poderia falar outra coisa. Eu pensei em outra coisa também. Tô sendo técnica, ué, achei que tem. Nada. Perfeito. Vamos manter a seriedade. Mas é um ponto muito importante que as mulheres comecem a pensar, porque aí elas entram nessas relações sabendo. Você joga o jogo conhecendo as regras. Nossa, sim. Você não entra no escuro. Né? E da mesma forma, uma mulher que já tem filhos, uma mulher que às vezes já tem ali um patrimônio, que lutou uma vida por aquilo, e entra numa relação e às vezes coloca a perder até aquilo que ela conquistou pro filho, porque não fez um planejamento patrimonial adequado. Então, aí quem sofre não é só a mulher, o filho também, né? A queda do padrão social e tudo mais. São várias consequências. E a gente, enquanto mulher, a gente tem que pensar sempre no pior cenário. Pois é. Exatamente, cara. A questão toda é essa, porque assim, as pessoas acham que ela é interesseira, ela tá fazendo isso porque ela quer tirar dinheiro do cara. Só que não é. A grande maioria, a mulher sai sem nada, a mulher sai prejudicada, a mulher... Por isso, porque ficou cuidando dos filhos, porque não se atualizou, porque, enfim, teve essa parada na carreira para poder estar ali ajudando o cara, enquanto isso ele foi estudar, ele foi fazer outra faculdade, ele pôde viajar, ele... Falemos sobre dinheiro, continue falando sobre dinheiro, patrimônio. Exatamente, não, e é isso, e é saber também, o cara tem dívida, eu vou casar com ele, em comunhão parcial, será que o cara tem alguma dívida antes e eu não tô sabendo? Tem que saber tudo isso, porque senão você se enfia numa furada. No escuro, tem total. Hoje 2 grandes grupos, né, digamos assim, de homens, aquilo que a gente até falou no início, que o mercado tá ruim mesmo. Tem muito homem hoje em dia que não tá nem aí pra trabalhar, gente. Tem que a mulher é do corre, da correria, acontece, rala, e o cara não faz em casa e não faz fora, e depois você ainda vai ter que dividir partilhar tudo. Então, assim, novamente, é muito importante que a gente saiba exatamente onde a gente está entrando. E eu ouço muito, não sei vocês, mas mas a lei é muito protetiva às mulheres, porque as mulheres não sei o quê. Gente, olha o que a gente tá falando aqui hoje. Quais leis? Só pra saber aqui. Só Maria da Penha. É desse país mesmo? Olha o que a gente tá falando aqui. É um estereótipo, né? O senso comum que traz essa visão. E aí, falando um pouquinho sobre proteção da mulher, né? Quando a gente pensa numa questão de violência.
de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Existem fatores que se alteram um pouco, né? Quando a Mayara traz toda essa técnica maravilhosa, inclusive, muito obrigada por vir falar com a gente. Na questão, quando tem uma violência doméstica, seja uma violência física, a gente falou no nosso episódio que a gente trata sobre violência doméstica, volte lá, já assista. A gente fala de todos os tipos de violência, mas havendo qualquer tipo de violência, a mulher tem alguns mecanismos de proteção. E aí, de fato, existe uma proteção especial a essa mulher prevista na Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, quando a mulher vai à delegacia, sofreu uma violência ou através de advogado, que a gente pode fazer o pedido diretamente no juizado de violência doméstica, do pedido de medida protetiva, pode ser que seja deferido, por exemplo, o afastamento do lar, né? Então, o cara necessariamente vai ter que sair da casa, independentemente se é dele, se está no nome dele, se não sei o quê, porque essa mulher ela precisa dessa proteção especial. E a gente está falando da proteção da integridade física, da integridade psicológica daquela mulher e, por consequência, né, dos seus filhos. Então, existe esse viés um pouco mais protecionista, sim, né? Quando existe o fator da violência doméstica. E aí... Que não seria necessário se os homens soubessem se comportar. Sim, sim. Se não fossem violentos, se não tivessem... Se não fossem violentos. Então, assim, é um caráter protetivo porque precisa, né? Porque o outro lado não sabe não resolver as coisas sem ser na porrada. Exatamente. A sociedade... E a sociedade valida, né? Muitas das vezes. Sim. Porque Karen mesmo mencionou no outro episódio. Se todo mundo... Se existe uma estatística altíssima de homens agressores e você não conhece nenhum homem no seu ciclo, algo está errado. Algo está muito errado, né? Não, e aqui até um recado. Mulher, não se relacione nunca, jamais com um homem que tem uma medida protetiva. Ah, sim. Que já teve histórico, né? Se ele tem, por mais que ele tenha uma história linda... Ou devedor de pensão, ou que não cuide dos filhos. Ele pode ter uma justificativa maravilhosa para pro acontecido. Ela é maluca. E fala, ela que me atacou, ela que isso, ela que aquilo. Não precisa pagar para ver. Não pague para ver. E no Juiz Brasil, né, fazendo quase uma publi aqui, vocês podem pesquisar, muitas das vezes conseguir, bota o nome completo, CPF, para ver, né, esse histórico do homem ali. E tem muito esse movimento da galera, conhece alguém, né, nesses aplicativos e tudo, e já pede logo para averiguar a situação pretérita. Pede o CPF, o CPF. Né? Gente, tá quando difícil, eu era solteira, eu pedia. Se achasse coisa de maluco, maravilha, não precisava nem sair comigo. Economizava minha beleza. Perfeita. Exatamente. Manda aí rapidinho se você pede, só pra dar uma olhada aqui, ó. Não tem nada a ver com o que você tá pensando na outra coisa mais importante. Não vou passar uma moto no seu nome. Não vou clonar seu cartão. Eu só preciso me certificar de quando tô saindo com um maluco. Então, assim, tem gente que pede a data de nascimento e a hora pra ver horóscopo, né? A gente já pede CPF logo. Nossa, não, e eu tenho amigas que me pedem pra ver, né? Eu tô conhecendo esse menino aqui, ó. Vou fazer um pix pra ele. Oi, deixa eu te fazer um pix. Tenho amigas que já... É uma excelente estratégia, porque normalmente o pix é a chave ou o CPF. O CPF. Ou então, gente... Não, deixa quieto. Tem como descobrir, né? O CPF sim, e tal. Sim. Então... Entendi. E aí, essa questão da proteção, a gente falando num papo denso, mas a gente tenta sempre descontrair, né? Porque a gente tá aqui num bate-papo que desde já compartilhe para suas amigas, para suas primas, para suas conhecidas, né? E homens também, né? Que eu acho que é importante esse movimento de homens em prol da causa feminista. A gente não é esse tipo de feminista que exclui, que quer essa cisão. Só alguns, né? Dizer que é todos, não é. É um grande percentual. Mas não é todo. Se abre uma exceção. Então, pra gente só finalizar o último tópico, envolvendo a questão do abandono do lar, né? Porque eu também já recebo muita mulher em consulta que fala assim, mas doutora, eu quero sair de casa porque eu não aguento mais, mas eu fico com medo disso, de abandono no lar, o que é isso, né? E aí a gente também tem que trazer, que é um mito, né? Que você, saindo de casa você perde o patrimônio. Isso é um grande mito, e a gente vai, Mayara vai nos... E tem muito também nesse grande mito a ideia de que eu saí de casa e eu perco a guarda dos meus filhos. Nossa! Esquece isso, não existe. A questão do abandono de lar você saiu de casa,
terminou ali aquele vínculo conjugal, passaram-se 2 anos e você não entrou com o pedido de divórcio. Tem que ser uma casa própria, né? Aí você não entrou com o pedido de divórcio. E aí, depois de lá 10 anos, eu tenho um caso no escritório que é assim, o cara, eles se separaram, o menino mais velho tinha 1 ano e pouco, ela estava grávida do 2º filho, ele foi embora. E a casa que eles tinham construído juntos. 15 anos depois, literalmente 15 anos depois, ele entrou com um processo para receber os aluguéis desses 15 anos mas foi da parte dele, provavelmente. da casa. E ela fez ali, com muito esforço da família, construiu casinhas de aluguel no mesmo terreno para acrescentar na renda, porque o maravilhoso não pagava nem pensão, né? Nossa. Então, para dar ali uma força, e ele queria o aluguel de tudo. E, por óbvio, né? A gente tá ali, o processo ainda não acabou. Mas a audácia do homem, né? Audácia, né? Olha, do advogado, do né? advogado também. Do advogado. Fala assim, não, gato, isso aqui não dá, não. Ô, isso tudo aqui... bom? Fez faculdade de Direito aonde? Não. É bem por aí, né? E aí, num caso como esse, obviamente, existiu um abandono de lar, né? Porque passaram-se muitos anos e não existiu um processo, não houve uma presença, não contribuiu. Realmente, a pessoa pegou a mudinha, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Então, isso é um abandono de lar. Você sair de casa porque você foi vítima de violência ou porque não dá mais pra ficar ali. Você pega teus filhos, tuas trouxinhas de roupa e vai embora pra algum lugar, isso não é abandono de lar. Você vai sair dali, você vai procurar uma advogada, vai entrar com seu processinho de divórcio e você terá todos os seus direitos resguardados. Direito à partilha, direito à guarda dos filhos, à pensão alimentícia, a tudo. Igualzinho. Não caiam nessa história, que é uma estratégia de manipulação, né? Com certeza. Até violência psicológica. Para manter essa mulher ali dentro daquele relacionamento. Então, se você for embora, eu não vou embora. E se você for, você vai perder tudo. Ou seja, você tá presa aqui comigo. Não existe. É mito também. É um mito. Gente, o papo tá muito bom, né? Tá muito bom. Comenta aqui se você quer Maiara mais vezes com a gente. Porque a gente ficou muito feliz dela ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada novamente. O papo tá bom, mas a gente precisa encerrar esse episódio. Quero agradecer se você se ficou aqui até o final. Quero pedir que vocês compartilhem, curtam, nos sigam nas redes sociais, né? No @poddoutoras no Instagram e no TikTok, @poddoutoras. E a gente se vê na próxima. Maiara, deixa suas redes sociais também, por favor. No Instagram é Maiara J Brasil, Maiara com Y. E aqui no YouTube também, Maiara Brasil, tem o meu canal com vários vídeos aí sobre diversos temas do direito também, para vocês tirarem as dúvidas. E eu quero agradecer, né, o convite de vocês. A gente quer agradecer. Lança o curso. A gente que agradece, exatamente. Eu agradeço muito por vocês terem aberto as portas aqui do podcast de vocês. Porque agora você é carioca, né? Agora você é carioca como a gente. Então, eu ainda não chegue passo, mais, né, pro carioca com meu sotaque. Mas daqui a pouco você já muda. Mas é desenrolada, que nem. Então, muito obrigada realmente por essa oportunidade. E vamos marcar outras vezes. Isso aí. Comentem aí, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Beijo.